eu supus o poder que vem de cima. Quando eu falo de Jesus, que salvou a minha vida, que curou minhas feridas, sinto arder meu coração. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor João Dias. Estamos de volta para sequenciar as gravações de nossas videoaulas sobre a Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui com a cara nova, aqui uma tela explorando os recursos do PowerPoint, a temática da nossa revista nesse trimestre: Evangelismo, Missões e Discipular. Temos esse texto completo lá no nosso blog. Roberto Reitz, missionário fundador da Escola Bíblica Dominical em 1780. A Escola Dominical é o lugar de quem quer crescer espiritualmente. É o povo do Senhor estudando a palavra do Senhor no dia do Senhor. Temos aqui nossos contatos, o link que vai estar sempre na descrição dos vídeos para você se direcionar ao blog dedicado à Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos com o encaminhamento da Escola Bíblica Dominical, colocando ali vídeos, postando as lições. Você que é estudioso da Bíblia pode se dedicar buscando ali conhecimentos nesse blog. Nós estamos postando os vídeos, lições, o Apocalipse, uma obra fantástica que nós estamos apresentando ao mundo aqui. Essa obra completa sobre escatologia. Nós estamos fazendo uma promoção de apenas R$20. É um e-book. Você pode adquirir este e-book depositando nessa conta e mandando um e-mail para nós. Nós estaremos disponibilizando uma senha para você ter acesso a este e-book. Missões no Antigo Testamento, lição 7. A lição da revista da Escola Bíblica Dominical deste trimestre, dedicada exclusivamente a missões, e está direcionada para o dia 13 de agosto de 2017. O texto áureo: mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Jeremias 1:7. A verdade aplicada: missões é doutrina bíblica. Não se trata de modismo ou fruto de criatividade da igreja. Textos de referência: Isaías 6, versículos de 5 a 8. Meu querido irmão internauta que busca conhecimento aí na internet, enfatizaremos nesta lição, assim como os missiólogos e escritores dos séculos 20 e 21, que o Antigo Testamento é a base para a atividade missionária da igreja entre todas as nações e povos do mundo. Nós vamos tratar nessa lição sobre missões, as bases de missões plantadas no Antigo Testamento, porque missão não apareceu no Novo Testamento, mas já é algo desde os primórdios, desde os mais antigos tempos. Abraão, por exemplo, foi o alvo do Evangelho e foi o primeiro a ser evangelizado, e através dele o mundo inteiro passou a ser abençoado. Nós vamos ver isso nessa lição, as bases de missões e a promessa a Abraão para que todas as demais nações da terra fossem abençoadas se cumpriu. Abraão é o referencial das 3 maiores religiões do mundo: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Na primeira parte da nossa lição, o planejamento de missões. É praticamente impossível compreender a obra missionária no contexto histórico do Antigo Testamento sem o entendimento correto do plano da redenção estabelecido desde o princípio. O planejamento de missões
vem, não é de agora, desde os mais antigos tempos. O Senhor não trabalha aleatoriamente, não é um Deus de improviso. Ele planejou. O projeto número 1 de Deus é missões. E é preciso entendermos isso quando nós somos direcionados ao Antigo Testamento, e desde Abraão, a chamada de Abraão, ali no capítulo 12 de Gênesis, nós já vamos ver ali o plano de Deus delineado. Todas as nações sendo abençoadas em Abraão. Então Deus, ele elaborou um projeto, cronometrou tudo, deixou debaixo de leis irreversíveis, meticulosamente explicitado para o mundo. Para compreendermos a obra missionária no contexto histórico do Antigo Testamento, é necessário visualizarmos o plano divino através dos séculos. Nós temos 3 subpontos que vai cuidar do conceito de missões do Antigo Testamento, princípios da obra missionária e o texto bíblico usado por Pedro e Paulo. O conceito de missões no Antigo Testamento. Como temos estudado nas lições anteriores, desde o princípio, a Bíblia revela a missão de Deus por intermédio do povo separado por Deus para alcançar todo o mundo por causa do amor de Deus, para restaurar a obra, a sua criação, ao propósito original. Tal revelação passa pela bênção e orientação do primeiro casal, Gênesis 1, 27 a 28, pelo Criador, perguntando pelo primeiro homem após a queda, a promessa feita e a providência divina, Gênesis 3, 9, 15 e 21, e por tantos que foram chamados, vocacionados e enviados pelo Senhor Deus, denunciando o pecado, anunciando o juízo divino, convocando ao arrependimento e revelando a vinda do Messias, o Salvador Jesus Cristo, para consumar o plano divino de salvação. 2 Pedro 2 e 5. Judas, versículo 14, Salmo 22, Isaías 53. O conceito de missão, ou de missões no Antigo Testamento, é bem explicitado àqueles que são estudiosos da Bíblia. Porque em Abraão nós tivemos a anunciação do Evangelho. Mas se retroagirmos até ao Éden, nós vamos ver Deus providenciando forma para restaurar o primeiro casal que havia caído. Então, missões começa lá no Éden. Quando o casal cai, Deus é o primeiro interessado em restaurar esse casal. Ele providencia formas para que esse casal, Adão e Eva, seja restabelecido. Há uma promessa ali. E da descendência da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, a promessa começa ali. Nós temos Gênesis capítulo 3, verso 9, 15, 21 como referência. Princípios da obra missionária. No Antigo Testamento, encontra-se os princípios básicos da atividade missionária. O próprio Jesus Cristo frequentemente relacionava a sua identidade e missão às Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Após sua ressurreição, ele revela aos discípulos que tanto seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição, como atividade missionária da igreja, pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Lucas 24, 46 a 47. Já estavam previstos nos escritos do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar os princípios da obra missionária. As Escrituras Sagradas revelam com precisão as providências de Deus através da obra missionária. Jesus Cristo, ele enfatizou isso quando falava da sua ressurreição, quando falava sobre o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. E nós temos aí o registro em Lucas 24, 46 a 47. E isso tudo já estava previsto nos escritos do Antigo Testamento. O que Jesus estava falando agora sobre remissão de
pecado, sobre arrependimento, sobre a possibilidade do homem ser resgatado, já estava registrado no Velho Testamento. Não era novidade aí. O subponto 3. O texto bíblico usado por Pedro e Paulo. Há a tendência de pensar sobre atividade missionária como uma tarefa estabelecida a partir da grande comissão, Mateus 28, de 18 a 20. Alguém pode imaginar e pensar que começou missão ali com a grande comissão, quando Jesus comissiona os 70 discípulos. Mas, na verdade, isso já tinha acontecido há milênios atrás. Contudo, com base em textos bíblicos que registram as palavras dos apóstolos Pedro e Paulo, missões é um assunto bíblico que está presente nas Sagradas Escrituras muitos séculos antes do registro do Evangelho de Mateus. Tá aí. A exposição de Jesus Cristo, mencionada em Lucas 24, 44 a 47, foi tão impactante que nos registros das mensagens dos apóstolos, quando estes queriam enfatizar que o plano divino de salvação era para todos os homens, não apenas os judeus, não constam as palavras da grande comissão, mas sim o chamado verso misterioso, Gênesis 12 e 13. Os apóstolos Pedro e Paulo o citaram respectivamente Atos 3, 25 a 26 e Gálatas 3 e 8. Esse versículo aqui, 3 do capítulo 12, que é ali a chamada de Abraão e que todos seriam benditos em Abraão, aqui patenteado, é tido como o verso misterioso, porque ali começa o mistério, aleluia, o mistério da salvação, a obra de missão sendo disseminada, começando lá em Abraão e sendo citada aqui pelos apóstolos Paulo, Pedro, quando citam Atos, capítulo 3, 25 a 26 e Gálatas 3 e 8. Então, o que nós precisamos entender é que aqui no Novo Testamento não é novidade missão, porque já havia sido desenvolvido todo um trabalho missionário desde o Éden e sequenciado ali na chamada de Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Segunda parte, a contínua ação do Deus missionário. Mesmo nos períodos mais longínquos e sombrios da história, o Deus missionário sempre teve na terra suas testemunhas. Ele manteve, desde os mais primitivos tempos, missionários, testemunhas, que deram sequência à obra deste grande missionário, o mais interessado missionário e o maior missionário, que é o próprio Deus. Foi ele que providenciou as primeiras formas de resgate da humanidade, do casal que caiu. E essa continuação do Deus missionário é perpetuada através de testemunhas, de vasos que são levantados através dos séculos, dos milênios. Vamos ver isso aqui nesse segundo ponto, através dos subpontos, revelação geral e revelação especial. O evangelho anunciado a Abraão, a ação missionária na terra prometida. Então, revelação geral e revelação especial. Interessante que a própria natureza é uma testemunha, conforme encontramos em Atos 14, de 15 a 17, e Romanos 1, de 18 a 21. O Deus missionário se revelou. Então, já de antemão, gostaria de explicar o seguinte, que a revelação geral é caracterizada através da natureza. A própria natureza é testemunha ocular da presença marcante de um Deus missionário. O Senhor deixou na natureza a sua rubrica, com suas mãos dadivosas e prodigiosas. Existe na natureza verdadeiros encantos que registram a rubrica de um supremo engenheiro
e que patenteou ao mundo, a todas as pessoas, a todos os interessados, aqueles que estudam, podem ver a revelação geral na natureza. E a revelação especial. É possível conhecê-lo, Deus testemunha por meio da criação, sua providência, seu cuidado, seu amor e da sua própria imagem nos seres humanos. Então, através da natureza. Esta revelação é identificada nos estudos teológicos como a revelação geral. A revelação especial contém os mandamentos, o plano divino de salvação, as escrituras sagradas, a pessoa de Jesus Cristo. Então aqui, a revelação especial. Jesus Cristo é a revelação especial de Deus. O plano divino de salvação. A própria Bíblia, as Sagradas Escrituras, podemos entender como revelação especial. E a natureza como revelação geral. No subponto 2, o Evangelho anunciado a Abraão. É interessante ressaltar que o próprio Deus anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, Gálatas 3:8. A mensagem divina das boas novas anunciava que Abraão seria abençoado e que a bênção alcançaria todas as nações. Aqui encontramos a continuidade da revelação do plano divino de salvação. A semente da mulher, Gênesis 3, por intermédio da descendência de Abraão. Mais adiante, Deus repete a promessa a Isaac, Gênesis 26, versículos de 1 a 5. A quem foi primeiro anunciado o Evangelho? A Abraão. E nós temos aqui o versículo que nos remete a essa compreensão. E o versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, que fala que da descendência da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Agora, na pessoa de Abraão, Gálatas 3:8, nós vamos ver ele sendo o primeiro a receber o anúncio do Evangelho. E essa boa nova, pregada a ele, se multiplicaria a todas as nações da terra. Então, a obra de missão não começa no Novo Testamento, ela começa no Éden, da sequência em Abraão, porque é através de Abraão que as demais nações seriam abençoadas. A ação missionária na terra prometida. Raabe, que acolheu os espias em sua casa na cidade de Jericó, é um exemplo de pessoas que não era descendente de Abraão, mas ao ouvir sobre os atos poderosos de Deus, declarou: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2:11. A misericórdia e o amor de Deus alcançaram ela e todos os que estavam em sua casa. Ela conta na genealogia de Jesus Cristo, Mateus 1:5, e na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11:31. Afinal, a promessa feita a Abraão tem alcance mundial, todas as famílias da terra. Aqui nós vemos um exemplo de pessoas que foram agraciadas com a bênção que se espalhou por toda a terra através de Abraão. Raabe, a meretriz, que morava lá nas encostas dos muros de Jericó, que não tinha direito nem de morar dentro em lugares mais privilegiados, teria que morar no extremo. Essa mulher não era parenta, não era consanguínea de Abraão, mas como ela tem milhares de pessoas, milhões de pessoas que serão agraciadas e serão abençoadas em Abraão, não porque seja consanguínea de Abraão. E Raabe, ela se casou com Salmão, que era príncipe de Judá, passou a ser uma pessoa importantíssima. E nasceu Boaz. De Boaz, que se casou com Ruth, nasceu Obed. Obed procriou Jessé. Jessé procriou Davi. E de Davi veio Jesus Cristo. Veja que ela entra na genealogia de Cristo. E passa a ser uma personagem integrante da galeria dos heróis da fé. Isso está registrado em Hebreus capítulo 11, versículo 31. Oh, aleluia! As bênçãos se espalhariam pelas nações da terra. Para sermos abençoados em Abraão, não precisamos ser consanguíneos dele. A bênção
se cumpriria em nós, porque fazemos parte das nações da terra que seriam abençoadas em Abraão. Oh, glória a Jesus! Aleluia! Isso é maravilhoso, caríssimo internauta. Você é um homem abençoado, você é uma mulher abençoada, porque a promessa se deu lá no capítulo 12 de Gênesis e também no capítulo 3 e 15 de Gênesis. Aleluia. Vamos à terceira parte e última parte dessa nossa lição. Israel, a nação missionária. O projeto divino para Israel como nação escolhida por Deus foi que, como tal, pudesse exercer um papel missionário no mundo. A nação que serviu de paradigma, de modelo, que seria um referencial para todas as demais nações da terra, é Israel. Israel é oriundo de Abraão. Tivemos os patriarcas, Isaac, Jacó. E Jacó deu ao mundo 12 filhos que encabeçariam as 12 tribos de Israel. Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Nós vamos ver aqui, nesse ponto, através do subponto, Israel, a nação testemunha, a ação missionária dos profetas e o reino de Judá disperso e exilado. Israel, a nação testemunha. Encontramos em Êxodo, capítulo 19, de 4 a 6, que o propósito de Deus ao libertar Israel do Egito era que o povo se aproximasse dele e fosse um povo exclusivo dele, sacerdotal e santo. Isso aqui, inclusive, é resposta de uma das perguntas do questionário. O propósito de Deus era formar um povo que seria particularidade de Deus. Era modelo. Assim seria um povo separado para adorar a Deus e então fazer conhecido o caminho e a salvação do Senhor entre todos os povos, para que todos louvem e temam ao Deus Todo-Poderoso. Salmo 67. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, identifica a igreja com as mesmas características e responsabilidades atribuídas a Israel. 1 Pedro 2:9. Assim como Israel teve atribuições, características ou peculiaridades, a igreja também tem as mesmas características. Tem a missão de anunciar as boas novas de salvação. Israel seria modelo, nação modelo, testemunha de que o Deus que servimos é o Deus grande que resgata o mundo. É preciso que cada discípulo de Jesus Cristo conheça e viva estes chamados de vocação. Então, assim como Israel teve a incumbência e serviu de modelo para ser uma nação de peculiaridade de Deus, particularidade de Deus, que fosse um povo exclusivo que adorasse ao Senhor, a igreja tem a mesma incumbência e as mesmas características, as mesmas responsabilidades, porque começa com Israel e a igreja dá sequência. A ação missionária dos profetas. Autor da salvação e da obra missionária, Deus levantou profetas, homens que dele recebiam diretamente uma mensagem de juízo ou despertamento para que o povo se voltasse para a sua presença. Amós, capítulo 3, verso 7. Talvez a história do profeta Jonas seja um dos principais referenciais missionários do Antigo Testamento, por constar o mandato do Deus missionário ao povo escolhido com relação a outro povo. Uma introdução à grande comissão entregue por Jesus Cristo à igreja. Mateus 28, 18 a 20. A ação missionária dos profetas. Assim como Jonas traz um histórico missionário que bem caracteriza no Velho Testamento a obra missionária. Assim também a igreja, que começaria ali no dia de Pentecostes, mas o Senhor já havia comissionado seus discípulos 70, que é chamada a Grande Comissão, para ir anunciar. E quando ele foi assunto ao céu, nos últimos versículos
no capítulo 28 de Mateus, ele fala aí de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando. Então, a ação missionária dos profetas foi repassado para a igreja. Os profetas do Velho Testamento foram verdadeiros exemplos. Nós temos aqui, pelo menos, citado Amós, capítulo 3, verso 7, e também Jonas, que foi um missionário que marcou a história do Velho Testamento, ganhando toda uma cidade. Então, nesse subponto 2, nós vamos ver a ação missionária dos profetas, deixando um legado para que fosse vivido na era neotestamentária. E no último subponto, o reino de Judá disperso e exilado. E a infidelidade trouxe o juízo de Deus ao reino de Judá. É a resposta de uma pergunta do questionário. O que trouxe o juízo de Deus ao reino de Judá foi a infidelidade. Então, os habitantes foram exilados na Babilônia e apenas os pobres dentre o povo foram deixados na terra de Judá. Jeremias 30, versículo de 1 a 10. Sabemos que Judá foi levado em cativeiro, mas ficou um remanescente lá em Judá, lá na Judéia. Os pobres, mais pobres, menos favorecidos. Foi nesse período que, sem a adoração no templo, os judeus fundaram sinagogas em muitos lugares para não perderem a sua cultura e adoração. Jesus reconheceu o zelo missionário dos fariseus, mas reprovou a sua hipocrisia. Mateus 23 e 15. Foi a partir dessas sinagogas que Paulo fundou várias igrejas cristãs em vários países. Então, aqui o reino de Judá disperso e exilado, em razão da sua infidelidade, ficando um remanescente na Judéia. O templo foi destruído. Eles criaram situações para a adoração. Inclusive, Jesus aprovou essa atitude e reprovou o ato de hipocrisia, porque os fariseus passariam a ser uma seita hipócrita, ostentava um louvor, ostentava uma adoração que não correspondia com o interior. E aqui ficou claro que Deus sempre procurou recuperar o homem, mesmo nos seus descaminhos, nas suas situações das mais difíceis, quando em pecado, envolvido em práticas de idolatrias, quando o homem caiu. Nós vamos ver o Senhor sendo o primeiro missionário tentando resgatar. Meu querido irmão, através dessa lição, uma lição belíssima, que fala de missão, projeto de Deus. Aqui nós absorvemos conhecimentos e que podemos entender que o Antigo Testamento está repleto de princípios bíblicos e registros de atividades missionárias. Deus já estava agindo para tornar conhecido o seu plano de salvação em toda a terra, que cada discípulo de Jesus esteja consciente da responsabilidade de prosseguir com a obra missionária nesta geração. Aleluia. A responsabilidade é grande, é por isso que eu estou na internet, fazendo vídeo. Estou chegando a 700 vídeos praticamente na internet, postando, indo à China, indo a vários lugares. Eu recebo mensagens de vários lugares deste nosso mundo e do Brasil também, em vários lugares, porque eu estou com a responsabilidade de ir, de anunciar. Se eu não posso ir fisicamente, eu vou através da palavra, por mecanismos odiernos. Você pode ser um promotor do Evangelho. Você pode anunciar. Oh, aleluia. Isto
É gostoso, porque nós estamos cumprindo o ID de Jesus. E eu quero deixar aqui um alerta para você. Crie um mecanismo e anuncie as verdades de missões. Você é um agente de missão. Missão vem do latim mittere, que significa ser enviado, deixar ir, vá. Existem 3 categorias de missionário: o que vai, o que contribui e o que levanta um clamor, ou seja, ora. Você pode escolher um desses. Pode ser um missionário atuante. Vá, deixa a sua voz ecoar neste Brasil, neste mundo de meu Deus. Aleluia. Vou deixar aqui um questionário para você catalogar as respostas, colocar aí na sua lição, na sua escola bíblica local, onde você está ministrando, você está sendo uma bênção. Então, pegue esse questionário. Se você tem dificuldade em absorver as respostas, aqui estão explicitadas as respostas para você colocar aí na sua lição. Essa chuva de perguntas e respostas para você catalogar. Que Deus nos abençoe.